Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Que bom! Quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022, e o Vasco anunciou a renovação do contrato do Andrei. Mas, Wellington, isso não foi a semana passada? Realmente foi, mas hoje, ó, a canetinha aqui, ó, assinou, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o julgamento do Nenê. Por que foi adiado? Melhor para o técnico Jorginho, que poderá contar com seu camisa de número 10 no jogo de sexta-feira contra o Náutico. Alô, criançada, alô, meninada, sabe quem volta no jogo de sexta-feira em São Januário? Vocês, os mascotes. CBF libera depois, graças a Deus, do fim da pandemia da Covid-19, e o Conselho Médico da CBF autorizou que os times possam novamente colocar aquele monte de crianças, todas elas vestidas, né, com seus uniformes oficiais, fazendo aquela festa bonita. Fica muito legal ver a criançada dentro de campo com os times na entrada dos jogadores. Tem recém-nascido, tem bebezinho, é muito bacana. E os papais e as mamães ficam malucos para fotografar e guardar para sempre esta lembrança. Legal, né? Vamos falar também sobre Léo Matos. Ele disse que a pressão interna hoje é maior do que a pressão externa, que o Vasco está sofrendo devido àquela gordura que chegou a ser de 9 pontos para o quarto colocado e, neste momento, é de apenas 1 ponto. Vamos falar de tudo isso aqui no canal Wellington Campos FC. Mas antes, eu peço para você se inscrever, não paga rigorosamente nada, aí você dá o joinha, você também aperta o sininho para receber nossas notificações. Mas para que esse sininho, Wellington? Toda vez que eu subir um vídeo aqui no nosso canal Wellington Campos FC, você será notificado. Legal, né? E muito obrigado. Nós estamos crescendo com a sua ajuda. Continue compartilhando com seus amigos. A gente, depois da vinheta, vai contar tudo aqui no canal Wellington Campos FC. Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Então vamos atualizar as notícias vascaínas nesta quarta-feira. Também tem notícia da seleção brasileira. Me permita até começar com ela, porque faltam 66 dias para a Copa do Mundo. E agora à noite o técnico Tite teve que desconvocar o lateral esquerdo Alex Sandro, da Juventus da Itália, que inclusive é titular da seleção brasileira. Neste momento, ele tem uma lesão na perna esquerda, não terá condições de atuar nos 2 amistosos do mês de setembro. Se encerra essa sexta-feira, quando joga o Vasco com o Náutico. Na outra sexta-feira tem amistoso do Brasil, 3h30 da tarde, no horário do Rio e do Brasil. E depois, na terça-feira, 27, com a seleção da Tunísia. Na sexta é com a seleção de Gana. O Renan Lodge, aquele que passou pelo Atlético Paranaense, depois foi para o Atlético de Madrid e agora está no Nottingham Forest, lá da Inglaterra, foi convocado. O Renan causou até uma certa polêmica no futebol brasileiro, porque ele não queria tomar as vacinas da Covid-19 e ficou fora de alguns jogos das eliminatórias porque se recusou a tomar as vacinas. E agora é obrigatório, né? O jogador tem que ter essas vacinas, sim. E já que eu estou falando de seleção brasileira, um jogador do Vasco da seleção do Brasil, que é o garoto Andrei Santos, de 18 anos, titular da seleção sub-20 do técnico Ramon Menezes e capitão da equipe, hoje na cidade do Rio de Janeiro, lá no CT Moacir Barbosa, assinou o contrato com o Vasco. O acerto foi na semana passada, lá em São Paulo, no escritório do procurador dele, e agora o papel ficou pronto, o contrato, e ele assinou. Vai até dia 5 de setembro de 2027, 5 anos de contrato com o Andrei. As bases não são reveladas, mas a informação que obtivemos é um dos maiores salários do elenco do Vasco da Gama. A Vasco SAF investindo tudo no garoto Andrei, comparado a Giovani, a Juninho Pernambucano, jogadores que atuaram com muita desenvoltura com a camisa número 8 do Vasco. Ele tem apenas 18 anos, ele mexe, falam em propostas da Europa, e o Vasco, como agora, como disse,
num dos vídeos que temos aqui no canal, o próprio Paulo Brax não é mais vendedor, isso sim investidor, vai seguir investindo no garoto, que foi revelado na base do Vasco. Ele chegou lá em 2011, passou por todas as seleções de base e agora foi puxado para o elenco principal pelo Zé Ricardo, virou titular e nunca mais saiu do time. Boa notícia, né? Essa é muito importante, sim. Olha, já já eu vou falar do julgamento do Nenê, porque que foi adiado o julgamento do Nenê, que seria hoje no STJD, na terceira comissão disciplinar, doutor Marcelo Jucá. Daqui a pouquinho, falando sobre este assunto. Mas agora eu quero trazer o Léo Matos. Ele concedeu hoje entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa, e a primeira pergunta que foi feita para ele, muito boa, diga-se de passagem, feita pelo companheiro Flávio Dias, perguntou: ô Léo, a pressão aqui do lado de fora é muito grande, e aí dentro, como está? E ele revelou: a pressão interna deles, dos jogadores se cobrando, é muito forte. Você vai acompanhar agora o que disse o Léo Matos. Eu não precisava, né? Mas é o que se apresentou no momento. Nós vivíamos de uma forma um pouco mais confortável, digamos, há um mês atrás, quando a diferença estava em 8 pontos, chegou a estar até 9 pontos, se eu não me engano. Cara, mas são coisas que acontecem no futebol, são coisas normais e temos que superar. Se a cobrança tá grande de fora para dentro, internamente está maior ainda, entre nós, entre os jogadores, porque a gente sabe que em alguns momentos a gente está deixando um pouco a desejar, a gente precisa melhorar em alguns aspectos, isso aí é inegável, mas a gente tem total confiança de que nós estamos no caminho certo. Mas nada de graça, cara. Ninguém dá nada de graça para ninguém. Se a pessoa quer obter sucesso na vida, em qualquer segmento, ela tem que ir buscar, e é o que nós estamos fazendo. Mas ninguém afirmou no início da temporada, ninguém disse para ninguém que ia ser fácil. E não está sendo fácil, não será fácil até o final, mas nós iremos conseguir. Isso aí é uma certeza que nós temos aqui dentro. Nós iremos conseguir o acesso. É um momento de instabilidade, de resultado, né, digamos assim. O clube, num todo, vem se estruturando cada vez mais, isso aí é notório. Mas dentro do campo a gente está oscilando um pouco e vamos começar a reverter essa situação agora na próxima sexta-feira e tomar nosso trilho para a gente poder viver um pouco mais tranquilo, né? Porque isso aí não é da forma que nós queremos finalizar o ano, sob pressão, tendo que ganhar os jogos em casa para poder continuar dentro do G4. Nós queremos um pouco mais e sabemos que podemos dar um pouco mais. Então, Léo Matos conosco, fala importante dele, né? Que o time também não está satisfeito. E são 7 derrotas nos últimos 12 jogos. Vasco chegou a ter uma gordura de 9 pontos em cima do quinto colocado. Ele, como quarto colocado, ele chegou, aliás, era até segundo colocado, né? Ele chegou a colocar 9 pontos em cima do quinto. E essa gordura, ela foi acabando com as derrotas consecutivas fora de casa. Sexta-feira, o Vasco enfrenta o Náutico, tem que vencer esse jogo, precisa dos 3 pontos em casa, com a força da sua torcida, que comprou todos os ingressos esgotados para ver Vasco e Náutico. Também tem a volta das crianças, os mascotes já foram liberados pela CBF. Você, meu amigo vascaíno, minha amiga, e você que quer saber como que pode entrar com o time do Vasco, a gente vai trazer essa matéria daqui a pouco, falando sobre como os garotos podem se cadastrar, como que o Vasco vai fazer esta seleção, ou se é só chegar lá e entra com o Vasco da Gama. Geralmente há uma pré-seleção, até porque o interesse de muitos garotos. E o Vasco, então, na sexta-feira, ele precisa vencer o seu jogo, ele tem que ganhar do Náutico, com todo respeito à equipe lá de Pernambuco. E olha só como que fica as próximas 3 rodadas para o Vasco. Vasco e Náutico, sexta-feira, 7h em São Januário. No mesmo dia, lá em Muriaé, vão jogar Tombense e Londrina. O Londrina é o quarto colocado, 1 ponto atrás do Vasco. Depois,
O Vasco da Gama vai a Belo Horizonte na próxima quarta-feira, pega o Cruzeiro às 21h30 lá no Mineirão. Cruzeiro que joga com o CRB neste final de semana, uma vitória celeste importantíssima porque segura o time alagoano e o Cruzeiro finaliza, né, de vez a sua subida, já com os números suficientes, e vai fazer a festa contra o Vasco. Você sabe que quando o time faz festa é um pouquinho mais relaxado e fora de casa, quem sabe o Vasco pode buscar aí um ponto, até 3 pontos em cima do Cruzeiro. E o Londrina vai pegar a Ponte Preta. Esse jogo será na sexta-feira, dia 23 de setembro, no Estádio do Café, às 21h30. E na rodada número 32, Vasco e Londrina se enfrentam em São Januário na terça-feira, 29 de setembro, final do mês de setembro, às 21h30, esse jogo, repito, em São Januário. Então, como disse o Jorginho, tem que pensar jogo a jogo. Primeiro, tem que pensar no jogo envolvendo a equipe do Náutico. Não adianta nada projetar Cruzeiro, Londrina, se não vencer o Náutico na sexta-feira. A tendência é o time ter Thiago Rodrigues no gol, o Léo Matos na lateral direita, o Juan Quinteiro participando na zaga junto com o Anderson Conceição e mais o Edmar, o Yuri, o Andrei, o Nenê, que está liberado pelo STJD, tinha um erro no processo de denúncia do Nenê e o doutor Marcelo Jucá fez valer esta situação. E aí o processo foi retirado de pauta para que a Procuradoria faça a correção e na próxima sessão da terceira comissão disciplinar, aí sim o Nenê será julgado pela expulsão contra a Chapecoense. E podemos ter a volta no time do Vasco do garoto Egnaldo ao lado do Alex Teixeira, que vem sendo contestado porque ainda não apresentou um grande futebol e faz parte, né? Faz parte de quem fica um tempo fora do Brasil, um tempo parado, mas tomara que na próxima sexta-feira ele possa acertar o pé. E o Raniel, que foi também bastante elogiado pelo Jorginho pela sua participação na derrota para a equipe do Londrina. Espero que você goste do nosso trabalho. Nosso site é esse aí, ó, né? Nosso YouTube, Wellington Campos FC. Você, peço mais uma vez, se inscreva, dá o joinha, habilite o sininho, está passando tudo aí embaixo para que você possa acompanhar o nosso trabalho. E sempre eu te peço para distribuir para os seus amigos, né? Manda o link, é só você clicar aí embaixo, vai aparecer compartilhar e você coloca no grupo da família, no grupo dos vascaínos, no grupo dos amigos da pelada, da cervejinha do final de semana e você ajuda o nosso trabalho também. Quero o seu comentário. E aí? Comente aí embaixo como está o Vasco da Gama. Você acredita? Vai subir? Eu estou acreditando que sim. Não estou fazendo média com ninguém, não. Vejo o grupo bastante focado e em busca da subida para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta com mais notícias que vão anteceder o jogo Vasco da Gama e Náutico na sexta-feira. Estarei nesse jogo na Super Rádio Tupi, ao lado do J. Santiago, do Del Aranha, do Marco Vasconcelos, direto de São Januário, com Papai do Céu nos abençoando. Tá bom? Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.